O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Agora, falando de times marcantes que vocês fizeram parte, o Luiz já começou a falar de 2008, queria falar um pouquinho mais de 2009, que você falou coisas interessantes, assim. Você falou, o título caiu no nosso colo. Pela campanha dos outros também. Mas, assim, Palmeiras derrete, né? Se a gente for lembrar, a primeira parte do ano não é legal, né, Léo? Não. Mesmo ganhando o estadual. Não, mas, assim, mas se tu olhar assim, era um time bom, ponto. Assim, era um time Sem bom. o Pet. Era um time bom. Aí, ao longo da competição, aí começou o brasileiro, aí começou rateando ali um pouco, enfim. Mas da metade do brasileiro pro final, aí o time começa a pegar um corpo. Aí tem a demissão do Cuca, aí vem o Andrade. O que isso foi determinante pra gente foi assim... Porque muitos jogadores ali não se davam, né, pelo histórico que a gente já sabia quando ele estava no Botafogo. E aí, né, a história chega para nós e o grupo ali do Flamengo foi como o Luiz Alberto falou do grupo Fluminense, era uma família. Não tinha como ninguém entrar e bagunçar. Então os jogadores eram muito próximos, era muito, né, conectado, todo mundo jogava em prol do grupo. E a gente construiu isso, e aí quando chega o Andrade, quando acontece a demissão do Cuca, aí vem a pergunta à liderança, que é normal, né? Pô, e aí, qual o nome que de repente... foi unânime, todo mundo falou, vamos botar o Andrade. O Andrade já conhece a gente, tá aqui com a gente, conhece cada um, todo mundo gosta, todo mundo respeita, vamos deixar ele. E aí foi aquele jogo, né, do Santos lá, que foi a estreia, contra o Santos lá, que o Adriano... Adriano faz o gol, uma porrada de fora. E é engraçado a apresentação do Andrade, tá todo mundo no vestiário. Aí quem tava faltando? Nossa, Impera, né? Aí, cadê o Impera? Cadê o Impera? Aí chegou no meu ouvido e falou, Léo, o Impera tá lá no carro, dormindo, tem que ir lá acordar o homem. Vambora lá, né? Você já fez isso algumas vezes, né? Cheguei lá, abri a porta, não, bati nada, abri a porta do carro, aí o nosso amigo tá dormindo, eu falei, Adriano, irmão, ninguém conseguia acordar o homem. Caraca, mano, o sono tava pesado e ninguém conseguia, eu falei, hibernou. Adriano, bora, Andrade tá lá, só tá esperando, porque o Andrade quer falar, é a apresentação dele. Aí o Deni, o nosso saudoso Deni, aí trouxe um pouquinho daquele tipo Benjuim, né? Que é, sabe, tem um cheiro mais forte, tipo éter, assim, pra poder botar. O homem dava de desmaiar. Caraca, ele tava, meu irmão. Próximo pra dar uma. Aí ele deu uma. Aí, bora, Adriano, só volta. Aí ele, vambora. Aí. Na hora da apresentação. Todo mundo assim reunido, aí ele, pega um café pra mim lá. Aí o cara foi na frente, veio o café. Bom, aí ele me entra no vestiário. Tipo, arrastando o pé assim, o chinelo, com um cafezinho na mão. Tá todo mundo esperando, aí Marco Braz, geral. Aí o Andrade. Aí ele, desculpa aí, rapaziada. Aí, meu irmão, aí... Caraca, começaram aí, cara! Aí começou a história ali com o Caralho, que fenômeno, aí, cara, isso E esse cara aí que deu o passe pro primeiro gol do Impera, né? Foi. Foi aqui. Aqui, né? Cruzei ele... É aquilo, né? O zagueiro deixou o homem subir, irmão. Já era. O Luiz sabe bem. Deixou ele subir, já era. No dia que o Maracanã fez aquela festa que é emblemática, né? O Maracanã inteiro. Fizeram subir um bandeirão com a cara do Adriano. Foi top. Eu só quero ser feliz. Foi muito legal. O retorno dele foi muito bom. E assim, você falando dessa história, obviamente antes o Cuca, tentou ali peitar a situação, mas, cara, o Didico é o Didico, né? Não tem jeito, Didico fazia chover tendo uma vida... O Cuca foi campeão muita carioca festa, sem o Adriano, né? O Adriano chega já no Caribe brasileiro. Isso. E aí... É o primeiro título do Cuca, aquele carioca de 2009, né? Na carreira dele. E aí o Flamengo ganha e tem Cantavam Vice é o Cuca. Antigamente. Lembra disso? Vice é o... É isso aí. É verdade. E aí até ele ganhar o primeiro título. Ele ganha esse título, o Fábio Luciano se aposenta. Isso. E aí, como o Cantarelli lembrou, o Flamengo, porque essa impressão de que o início do ano não era bom, é porque o início brasileiro é muito ruim no Flamengo. Só que aí chega o Adriano, aí, a partir do momento que o Adriano chega,
dá um gás na galera, o Flamengo começa a ganhar os jogos e aí o time começa a embalar. Mas vai embalar mesmo pra ser campeão no segundo, da metade turno, pra... só no segundo turno. Não, e o Pet chega depois também. Foi a partir desse jogo aí contra o Santos, cara. A partir do jogo do Santos. Aí o Andrade chora por causa do Zé Carlos tinha morrido. Isso. Aí a galera também fica emocionada com o Andrade, aí vai pro estádio também em peso. Se tu vê que é engraçado, porque o Andrade, o pessoal fala, Andrade chegou... Cara, não teve nada demais, assim. O Andrade ajustou algumas coisas ali, mas foi mais na resenha, né? Pô, cara, aqui só tem cara que sabe jogar, cara bom, que, pô, pode botar a cara ali pelos mais novos, né? Então, e aí o grupo começou a... Dá pra falar que tinha uma cogestão com vocês? Junto com ele? Cara, ele dava muita liberdade, muita mesmo. Né? O Andrade era um cara assim... É igual o Renato, cara. Dava muita liberdade pra liderança, assim, pô... Cara, eu quero botar esse cara aqui, mas dá tua opinião aí. Eu quero saber da tua opinião. Tu acha que melhor esse, melhor aquele? Então, isso, pô, em grupos assim ajuda, cara. Ajuda. Porque às vezes o treinador tá indeciso de repente botar uma peça, mas o grupo vê que aquela outra peça vai ser melhor naquele momento. Então, acho que essa liberdade o Andrade dava, assim, bastante pra gente. Lógico que ele tinha as decisões finais dele, mas a gente conseguia ajudar e ele dava muita liberdade pra isso. Tem esse depoimento que eu vou puxar o Renato com o Luizão já. Tem esse depoimento do Adriano, quem contou pra gente foi o Zé, no jogo contra o Atlético Mineiro. Meio que vocês chegaram meio... nos baixos e tudo mais. Foi lá o jogo. O Maldonado fez o gol. Isso, tem gol olímpico do Pet, né? Sim, o gol olímpico. Teve gol olímpico do Pet, em cima do Carinho. O Maldonado fez o gol. O Maldonado não tinha feito um gol, aí fez naquele... Maldonado fez um gol, um golaço. Golaço. Sacudiu na frente. Dos 5 gols da carreira do Maldonado? Por aí, foi né? igual eu falava do Amaral, contra o Atlético Paranaense. Não tinha feito um gol, aí aquele gol foi importante pra gente. Eu tava atrás do gol ali, cara. E eu tava lá, e eu tava no Atlético. Luiz, é verdade. Acabou o jogo, entramos no vestiário. A primeira coisa que a gente falou foi isso aí. Amaral nunca fez um gol, né? Nunca fez um gol. Aí foi fazer aquele, meu irmão. Foi me acertar um chute lá do meio do campo. E a bola ainda quica. A bola quicou antes. Você pode ver que a bola quica antes. E ele acerta lá no trinco. O goleiro é o Everton. O campo ali era ruim, o mesmo. Everton, o goleiro da Vila Capanema. Meu irmão, que campo ruim. Porque a arena tava em obra da cobra. Ali foi um balde de água fria na gente, porque a gente não tinha tomado nenhum gol. O nosso pensamento era não tomar gol em casa. Isso. Pra vir pra cá mais tranquilo. Não, e era o time, pô, tava nesse jogo atrás do gol, cara. Era repórter de rádio. Ela tava atrás do gol. Pô, que golaço, cara. Um gol, mano, eu vi assim, ó, bola vindo. Pô, espetacular. 2009, pô, Maldonado 2013, não fazia gol, Maldonado. 2013. Aí foi lá contra o Atlético e fez esse gol. Fez o gol. Marcelo Cirino fez o gol do Atlético. Fez um gol, foi um golaço também. Também um golaço. Só voltando aqui a tocar nesse assunto que o Léo falou do Adriano em relação a acordar ele lá no carro, essas coisas todas. Já teve que fazer isso também? Não é nessa questão. Toque. Não, cara, aí você imagina, né? Ele, nessa situação, né? Às vezes você tem lá que acordar ele pra poder, pelo menos pra palestra ali, ou pra treino, essas coisas. Ele fazia o que fazia dentro de campo. Cara, você imagina o Adriano, um Zé Roberto da vida. Uma postura dessa, com todo o cuidado. Mas vou te falar, cara, me dói, sabe por quê? Porque a gente não pôde ver mais ele. Isso é verdade. Isso é verdade. Muito cedo, pô. E muito craque, né? Muito craque, ele poderia ajudar muitos meninos, ele poderia acrescentar muito mais coisas pro futebol. E ele sabe disso. Ele sabe disso, eu acho que ele sente isso, né? Sente. Cara, ele poderia se o Adriano se cuida, mais, o Adriano ia ser um fenômeno, irmão. Eu acho que era papo de melhor do mundo. Quando ele sai, que ele vai pra Roma, lembra? Que, né? Sim, vai pra Roma. Meu irmão, foi uma choradeira da gente, assim. Sério mesmo, Léo? Quando ele falou que ia embora. Assim, fora do normal. Eu acho que ele já falou que se arrependeu. Todo mundo chorando, o grupo todo. Você nunca viu uma parada assim? Nunca vi. Não, porque ele ia embora, a gente, não, Adriano fica, ele, não, tem que ir embora, eu, pô, não sei o que e tal. E os jogadores tudo chorando, irmão. Caraca. Uma parada de doido. Esse de 2009 que vocês estão comentando é o gol do Angelim, do título, contra o Grêmio aqui. De cabeça. Você estava falando em questão de grupo e da saída do treinador e essas coisas todas, o que mudou. Eu joguei contra vocês várias vezes esse ano. Eu acho o que fez vocês conquistarem o Campeonato Brasileiro foi a chegada do Andrade e vocês quererem correr por ele e pelo Adriano.
Aí eu acho que vocês encaixaram. Sim. Aí o time de vocês deram liga. O gol na Vocês final, queriam 2 muito- zagueiros, Pô, né? tem que ver esses Onde caras. tu viu isso? Era muito difícil de ganhar esses caras. Imagina. Pô. Imagina, ô Isso que Luiz, o- marca o isso- Adriano aí, não isso deixa que o- ele Porra, respirar, Isso né? que o Luiz tá falando, Surreal. eu como torcedor, acompanhando aquela temporada toda, de fora, eu tive a mesma leitura também, assim, eu falei, ó, eu não sabia dessas coisas que a gente sabe agora, né, dessas conversas, mas assim, pô, o Adriano tava fazendo os gols dele. O Pet entrou no time por questão de pagar salário atrasado, aí ele entrou. E aí quando o Andrade dá sequência pro time, você vê que o time dentro de campo muda completamente. Muda. A postura, o olhar dos jogadores, a cumplicidade dos jogadores. Tinha muito. Aí vem tinha aquela muito. história que o time tinha. Isso é importante, o Flamengo tinha lá um dia pra todo mundo se reunir, jantar junto, com família ou sem família, Sim, mas sim, vocês tinham sim. aquela reunião do grupo. Isso, quando você olha assim que o grupo de futebol consegue dessa. Às vezes, cara, é mais importante do que ter do lado ali. Lógico que o futebol pede um fenômeno, um cara que seja bom taticamente, passar para os jogadores a ideia tática, mas às vezes quando você junta o grupo é muito bom, você deixa o grupo feliz e é isso que você falou, correr por você. Os antigos dizem que no futebol, o jogador de futebol corre por algo, por alguém. Não, e era O Andrade, engraçado. ele era um- Roberto, o jogador de futebol, hoje também, não é só igual antigamente, não. Hoje também. Se o jogador de futebol quiser derrubar o treinador, vai derrubar. Pô. Vai. Não, e assim, e o Adriano falava bem isso, assim, pô, me ajudem que eu vou ajudar vocês. Aí, ó. né? Tinha muito isso, sabe? Ele, cara, antes de começar o jogo, ele falava, não toma gol, que eu vou fazer lá na frente. Não toma gol. impera, né? Pronto, acabou. Exatamente. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.